Olá, nessa aula iremos falar sobre simuladores e laboratórios virtuais, que são ferramentas incríveis para complementar o aprendizado. Mas antes disso, gostaria que você imaginasse o seguinte: como seria aprender a pilotar um avião sem poder realmente entrar em um? Ou realizar uma cirurgia sem tocar em um paciente de verdade? Aprender a manipular uma substância química sem estar em um laboratório físico. E é aí que os simuladores e laboratórios virtuais entram em cena. Eles vão nos permitir a praticar e aprender em um ambiente seguro e controlado. E mais do que isso, essas tecnologias, elas não estão limitadas a coisas tão complexas. Durante a nossa disciplina, eu já apresentei alguns simuladores simples, como jogos ou plataformas interativas, que vão ensinar conceitos de química, matemática ou biologia. Mas para começar, vamos primeiro definir alguns conceitos. Os simuladores, eles são softwares ou ferramentas que recriam situações reais. Eles podem ser utilizados para treinar habilidades, práticas ou para explorar cenários impossíveis de reproduzir na vida real sem grandes custos ou riscos. Um exemplo disso seria um simulador de voo, que treina pilotos antes deles entrarem em um avião de verdade. Já os laboratórios virtuais são ambientes online que replicam a experiência de um laboratório físico. Você pode realizar experimentos, manipular equipamentos virtuais e observar resultados sem precisar estar em um espaço físico ou gastar materiais. Um exemplo disso seria um laboratório de química virtual, onde podemos misturar substâncias e ver o resultado de reações químicas sem nenhum risco. Os laboratórios virtuais são recursos que funcionam como simuladores do que seriam os laboratórios físicos. Esses laboratórios, eles replicam os objetos, as ações e interações desses laboratórios no ambiente físico. O grande desafio desses ambientes é apresentar versões com alto nível de semelhança, para que a experiência ela possa contribuir para o aprendizado dos alunos. E algumas áreas, elas precisam ter uma grande fidelidade em relação às medidas e o modo como os objetos eles agem e interagem uns com os outros e com o próprio usuário. Por isso, esses ambientes precisam ser implementados de forma estratégica, visando a melhoria dos serviços educacionais da instituição de ensino. Na educação à distância, os laboratórios virtuais eles se tornam excelentes ferramentas para a realização de práticas propostas pelos professores, mas nada vai impedir dessas ferramentas também serem incorporadas na educação presencial, principalmente em instituições que não possuem estes laboratórios físicos. Essas ferramentas, elas são uma excelente oportunidade para aplicar as teorias aprendidas. Muito além de um ativo educacional, os laboratórios virtuais, eles são simuladores de uma realidade profissional que será enfrentada pelos alunos em algum momento. É a oportunidade perfeita para tirar dúvidas, aperfeiçoar performances que serão imprescindíveis no mercado de trabalho. Imagina o quanto pode ser caro e até perigoso realizar certos experimentos ou práticas. Por exemplo, caso algum aluno ele venha manusear algum elemento químico de forma errada, pode ocorrer uma explosão em um laboratório físico e ocorrer um sério acidente ali dentro. Em cursos técnicos ou de graduação, nem sempre todas as escolas elas possuem os equipamentos necessários para que os alunos possam realizar as suas práticas. E em áreas como a medicina ou a aviação, erros podem custar vidas. E é por isso que ambientes virtuais eles têm ganhado muito espaço no ensino. E só pelas coisas que eu já falei, é possível nós termos uma ideia dos grandes benefícios ligados à utilização dos laboratórios virtuais, independentemente da modalidade de curso escolhida.
Eles são formas de otimizar o tempo e recursos dentro da instituição de ensino. Isso porque eles vão oferecer uma experiência prática completa dentro da proposta pedagógica dos cursos. Os benefícios da sua aplicação, eles passam por questões de engajamento, aprendizado, financeiras e ligadas até à complexidade da formação fornecida. Dentre as várias utilidades dos laboratórios virtuais, aqui nós podemos destacar 5 delas, que vão inspirar você e te estimular a buscar esse tipo de solução educacional. Um dos pontos que fazem com que os laboratórios virtuais sejam recursos eficientes para qualquer modalidade de curso é a aproximação que eles promovem entre os alunos e as tecnologias. A utilização de tecnologias digitais irá ajudar os nossos alunos a ter uma melhor adaptação às demandas do mercado de trabalho. Esse tipo de interação também beneficia o processo de engajamento dos alunos, que estão mais adaptados a dinâmicas de jogos, redes sociais, aplicativos e sites. Isso vai tornar o conteúdo muito mais leve e, consequentemente, mais simples de ser assimilado e replicado na vivência profissional dos alunos. Essa é uma forma de aplicar metodologias ativas de ensino na base pedagógica do curso, promovendo interação direta com as teorias explicadas e discutidas dentro de sala de aula. Apesar de envolver um gasto inicial com a compra do software e até mesmo de manutenção do serviço, é possível promover economia do uso de recursos na instituição de ensino, através da implementação dos laboratórios virtuais. Mas caso a instituição ela não tenha recurso financeiro para a aquisição desses softwares, existem também alternativas que podemos utilizar de forma gratuita. Um dos ganhos, ele se diz respeito à economia de recursos físicos, como compra de insumos, já que as plataformas elas vão permitir que os experimentos e as práticas elas sejam replicadas quantas vezes o aluno ou o professor desejar. No caso de cursos presenciais, a possibilidade de estudo em uma plataforma digital de aprendizagem, ela vai diminuir a demanda pelo laboratório tradicional, o que também promove uma economia de materiais. Outro benefício é a preparação prática. A união entre o que é aprendido na teoria e a prática no laboratório faz com que os alunos eles possam entender de forma mais completa o conteúdo. Além disso, uma simulação bem feita, ela permite que o ambiente e desafios da prática profissional, elas possam ser transpostos para o ambiente virtual de forma muito prática e acessível. Assim, quando os alunos eles forem ingressar no mercado de trabalho, seja em cargos júniores, de assistente, estágios ou trainees, eles poderão ter uma noção mais ampla de como aquela atividade é realizada no ambiente laboral, fazendo com que assumam uma postura mais proativa e confiante nesses locais. Além da economia de recursos humanos e materiais, a migração de laboratórios físicos para um ambiente virtual faz com que os alunos eles possam executar as suas práticas e experiências com precisão, sem risco de acidentes. Por exemplo, trabalhar com algumas substâncias químicas pode ser uma operação perigosa se não for feita com altíssimo nível de segurança individual e coletiva. O mesmo vai acontecer com uma operação de um maquinário. Alguns cursos de engenharia, por exemplo, demandam a manipulação de equipamentos pesados, o que é inviável sem algum nível de experiência. Por último, mas não menos importante, oferecer flexibilidade é um dos grandes trunfos do laboratório virtual. É possível tirar uma dúvida quando necessário, sem precisar realizar deslocamentos e utilizando um equipamento incluso na rotina, que é o computador, tablet ou celular. A flexibilidade, ela também vai fornecer uma postura mais protagonista do aluno, que ele pode utilizar esse recurso de acordo com a sua necessidade,
como em uma preparação para provas, por exemplo. E quais cursos que mais utilizam os laboratórios virtuais? Apesar de os laboratórios virtuais nos remeterem a uma ideia de uma ciência padrão, onde são ensinadas as disciplinas de biologia, física ou química, os laboratórios virtuais eles podem estar envolvidos no projeto pedagógico de várias outras matérias, de outras disciplinas, de cursos pertencentes a diferentes áreas. Nada impede a sua utilização na modalidade presencial. Pelo contrário, vai ser um ganho muito educativo. Mas por estarem inseridos em plataformas digitais, os laboratórios virtuais eles são muito atrativos para cursos que podem ser feitos de forma híbrida ou à distância. É comum utilizar os laboratórios virtuais para aplicar conteúdos que vão utilizar um espaço laboratório padrão, como aqueles que envolvem os cursos de saúde, engenharias, química, entre outros. Por outro lado, é bem comum que algumas práticas industriais utilizem esse recurso, especialmente aquelas ligadas a cursos de engenharia. Para atender às várias formações das instituições de ensino, algumas plataformas utilizam uma série de disciplinas coringas, como física, química, biologia ou anatomia. Outras, elas ousam um pouquinho mais com simulações de arte, música, libras e até mesmo estética corporal. Algumas ferramentas, elas chegam a oferecer mais de 300 opções de laboratórios que vão abranger cursos de ciências naturais, engenharia, arquitetura, humanidades e até mesmo gastronomia. As práticas, elas são bem atualizadas. Algumas novas, elas são sempre adicionadas, tudo isso para melhorar ainda mais a experiência do aluno. Mas como que um laboratório virtual ele funciona? Pois bem, existem alguns modos de funcionamento. Vamos ver eles aqui. Os laboratórios virtuais, eles podem estar integrados às plataformas das próprias instituições de ensino. Uma outra opção é eles serem hospedados em sites ou até mesmo disponibilizados como softwares para que possam ser instalados nos computadores, com ou sem a necessidade de acesso à internet. Geralmente, a aula prática ela vai ser precedida de uma aula teórica que irá apresentar o conteúdo necessário para que a experiência empírica ela seja bem aproveitada. E diferente de um laboratório tradicional, no laboratório virtual, todos os alunos vão ter a oportunidade de participar em todas as etapas da prática ou do experimento, e também de repetir essas práticas e experimentos, caso os alunos eles se sintam que vai ser necessário para o seu entendimento. Uma forma bem diferente de utilizar esse recurso é integrá-lo ao laboratório tradicional. Com isso, é possível simular a prática ou experimento antes de realizá-lo ao vivo. Isso vai oferecer uma maior perícia e nível de segurança, além da participação de todos os alunos em alguma etapa do processo. Os professores eles podem selecionar, dentro das várias opções de práticas e simulações, aquela que fazem mais sentido para a trilha de aprendizagem que desejam construir junto com os seus alunos. Agora que já vimos o que é um laboratório virtual e uma simulação, vamos ver algumas ferramentas que nós podemos utilizar em diferentes áreas do conhecimento. A primeira ferramenta se chama Labster. Ela é uma plataforma de laboratórios virtuais voltada para ciências, oferecendo simulações de alta qualidade em áreas como biologia, química e física. Ela permite que os alunos eles realizem experimentos complexos de forma segura, interativa e sem a necessidade de laboratórios físicos. É amplamente utilizada em várias universidades e escolas para complementar as práticas dentro das aulas. A segunda ferramenta é uma ferramenta desenvolvida pela Universidade do Colorado, a PET. Ela oferece simulações interativas em física, química, biologia, ciências da Terra e matemática. Ela é gratuita e é uma excelente
ferramenta para introduzir conceitos complexos de forma visual e prática. E ela vai permitir que os alunos explorem variáveis e experimentem diversos cenários em tempo real. As simulações do PET, elas podem auxiliar os alunos a construírem uma compreensão conceitual da ciência, especificadamente ao mostrar o abstrato para os alunos, que alguns fenômenos físicos possuem um alto nível de complexidade e abstração. A utilização de analogia e níveis efetivos de orientações com simulações de forma dinâmica e interativa. Ela vai auxiliar os alunos na sua compreensão sobre os conceitos científicos por trás dos experimentos virtuais. A terceira ferramenta é o Stellarium. Nós já falamos delas aqui nas nossas aulas. Ele é um planetário virtual que vai transformar os computadores em janelas para o universo. Ele possui uma versão gratuita para os computadores e uma versão paga para aparelhos de smartphone com sistema operacional Android e iOS. Essa ferramenta ela possui diversos recursos, como um catálogo padrão de mais de 600 mil estrelas, um catálogo padrão com cerca de 80 mil objetos do espaço profundo, ilustrações de constelações, constelações de mais de 20 culturas diferentes, imagens de nebulosas, entre outras várias coisas. Essa ferramenta ela vai permitir mostrar o céu em condições muito próximas às reais, simulando o que podemos ver à vista desarmada ou empregando instrumentos astronômicos. O Crocodile Clips ela vai permitir a simulação de circuitos elétricos e eletrônicos, tornando-a popular em cursos de engenharia, eletrônica e física. Nós temos também o software GeoGebra, cujo o nome ele vem da junção de geometria e álgebra. É uma ferramenta gratuita e ela é escrita na linguagem Java. E ela é disponível para ser utilizada em diferentes plataformas, incluindo tablets, smartphones e computadores, podendo ser executada diretamente pela internet ou através do download da ferramenta para ser executada em um computador. Essa ferramenta ela vai combinar geometria, álgebra, tabelas, gráficos, estatísticas e cálculo em um único ambiente. Ela é muito utilizada por professores e alunos, pois ela vai ajudar a visualizar conceitos matemáticos, criar materiais interativos, promovendo um aprendizado mais ativo em matemática e em ciências exatas. A ferramenta Multisim é um software profissional de simulações de circuito eletrônico. Ela é utilizada tanto em ambientes acadêmicos quanto na indústria, porque ela permite a criação e análise de circuitos de maneira bem prática, ajudando estudantes e engenheiros a projetar e testar sistemas antes de implementá-los fisicamente. O Algodô é um software educacional disponível para download gratuitamente, podendo ser utilizado tanto no Windows quanto no Mac. É uma plataforma que vai combinar física e criatividade. Ela permite criar simulações físicas interativas em um ambiente visual bem divertido, ajudando os alunos a explorar conceitos como gravidade, força, energia e colisões de maneira bem prática e envolvente. Nós temos também o Scratch. O Scratch ele é uma ferramenta desenvolvida pelo MIT e é uma plataforma de programação visual voltada para pessoas iniciantes, especialmente para crianças e jovens. Através do Scratch, você poderá ensinar lógica de programação de maneira bem intuitiva e lúdica, permitindo a criação de animações, jogos e histórias interativas por meio da organização de blocos de códigos. É uma ótima ferramenta para alunos que estão se inserindo no mundo da programação. O ThinKart é uma plataforma gratuita de design 3D e simulação de circuitos amplamente utilizada em educação e prototipagem. Aqui os alunos eles vão poder projetar objetos em 3D e simular circuitos eletrônicos básicos, combinando a sua criatividade
e aprendizagem prática em áreas como robótica e modelagem. Nós temos também o Factory.io, que é um simulador de automação industrial, que vai permitir criar e testar sistemas industriais em um ambiente virtual. Ele é uma ferramenta ideal para o aprendizado de controladores lógicos programáveis e automação, porque ele permite que os alunos pratiquem habilidades reais em um cenário simulado. Se você é da área da computação, ensina os seus alunos a montarem e desmontarem computadores e não possui um laboratório de manutenção, o jogo PC Building Simulator é uma ótima ferramenta porque ela vai ajudar a ensinar os fundamentos de montagem de computadores, diagnósticos e manutenção de computadores. Ela é bem popular em cursos técnicos e em alguns entusiastas, porque ele consegue simular todas as etapas do processo, desde a escolha dos componentes do computador até a instalação de sistemas operacionais e testes de desempenho. E como nós vimos, os simuladores e os laboratórios virtuais, eles podem transformar a forma como aprendemos e ensinamos. Essas ferramentas, elas vão nos permitir experimentar, errar e aprender sem medo, promovendo um aprendizado muito mais dinâmico e acessível. Embora essas ferramentas elas não substituam completamente as experiências físicas, elas são um complemento bem valioso, especialmente quando o acesso a recursos tradicionais é limitado. O mais importante é entender que a tecnologia é uma aliada no processo de crescimento e aprendizado. Sempre tenha em mente que a educação é sobre explorar, inovar e estar aberto a novas formas de aprender e ensinar. Aproveite essas ferramentas para ir além do que os métodos tradicionais eles podem oferecer. E é você que tem em mãos o poder de transformar conhecimento em prática e sonhos em realidade. E nós vamos ficando por aqui. Eu espero que tenha gostado. Um abraço e até mais.